Fala pessoal, tudo bem? Estou eu aqui de novo. Para quem ainda não é inscrito no canal, vai lá. História em Alta, professor Gabriel Spinelli. Se inscreva, dá um like nos vídeos, assistam, tem 3 videoaulas. E hoje eu vim falar para vocês sobre o tema que todo mundo já ouviu falar e todo mundo vai comemorar amanhã, que é o Dia da Independência, 7 de setembro. Todo mundo sabe que a independência aconteceu em 7 de setembro, às margens do rio Ipiranga. Dom Pedro I levantou sua espada e bradou: independência ou morte. Foi assim mesmo? Bom, a intenção dessa videoaula, desse videozinho rápido para vocês hoje, é a gente pensar um pouquinho se o Brasil de fato se tornou independente, como que ficou. A partir de 7 de setembro de 1822, nós somos um país? E aí que tá, é aí que é o grande X da questão. Na história a gente precisa questionar muitas coisas para poder chegar a uma verdade mais convincente. Eu ainda penso que não existe verdade absoluta, mas quando a gente confronta os documentos, quando a gente confronta os livros e tudo mais, a gente consegue chegar numa verdade um pouco mais aceitável por todos. A história da independência já está sendo desconstruída, essa coisa de que Dom Pedro estava lá, igual o quadro do Pedro Américo, em meio a uma cavalaria, levantou sua espada e bradou a independência do Brasil. A gente já sabe que não é muito bem assim. Uma curiosidade que acho que chega aos ouvidos de vocês é que Dom Pedro nem estava presente no famoso Grito do Ipiranga. Ele chegou depois, as suas tropas já haviam anunciado a independência do Brasil e ele chegou depois só para consolidar essa independência. Outra coisa que é interessante também, por que Dom Pedro resolveu lutar contra o seu próprio pai e transformar uma colônia em um país e deixar de seguir as ordens do pai? Vocês sabem disso? Bom, a história é mais ou menos assim. Em 1808 veio toda a família real fugir daqui para o Brasil porque as tropas napoleônicas invadiram Portugal. Beleza, a partir disso o Brasil começa a ser governado dentro do seu próprio território, porque até 1808, e aí a gente tem que pensar que fomos colonizados a partir de 1500, 1530 efetivamente, Então, durante todo esse período de 1500 a 1808, tudo que a gente fazia aqui ia para Portugal, O governo era comandado por Portugal, a gente tinha pessoas que governavam aqui, mas seguindo ordens restritas de Portugal. A partir de 1808, então, Dom João VI vem, traz sua família e tudo mais e começa a governar. Então é quando o Brasil começa a nascer enquanto uma nação, Ele começa a perceber as suas riquezas. E aí que está o grande problema, talvez, da família real. Por quê? Dom João ele precisava se estabelecer como um grande governante e tudo mais, então ele vai ouvir a burguesia brasileira, porque na história do Brasil não se ouve a população, a gente sempre sabe que quem manda são os grandões lá desde o início da nossa colônia. Enfim, Dom João então ele vai começar a ouvir, vai distribuir alguns cargos, condes, viscondes, barões, e aí comendadores e tudo mais, e ele vai ter uma grande sacada. Ele precisa reunir todo o dinheiro que é produzido no Brasil, toda a riqueza que é produzida no Brasil, num lugar só. É quando Dom João então cria o Banco do Brasil. Pô, legal, então o Banco do Brasil foi criado lá em 1800, 1808. Poxa, super interessante. E aí que começa, talvez, o início do Brasil enquanto país e também o início do processo de independência do Brasil. Por quê? Quando os brasileiros começam a perceber o quanto de riqueza eles produzem e começam a perceber que eles têm condição de se tornar independentes, começa a surgir algumas revoltas em todo o país. Tá, beleza. E aí os anos foram se passando, Portugal consegue retomar o seu território lá em Portugal, e aí Dom João então é obrigado a voltar para Portugal em 1821. Aí pensa assim, poxa, se eu voltar para Portugal e não deixar ninguém governando aqui que seja da minha confiança, eles vão querer fazer independência. Então já sei. Chamou o filho dele, Dom Pedro I, falou assim, filho, seguinte, eu preciso voltar para Portugal e você vai governar, você vai ser o imperador do Brasil. Ó, pai, beleza. Mantenha a nossa vida tranquila, a gente ganha a mesma coisa,
esse conforto, essa mordomia toda é nossa, né? É isso aí, meu filho, pode ficar tranquilo que eu vou garantir tudo isso para você. E aí o filho, então, Dom Pedro I, vai assumir o governo do Brasil. O que Pedro I não sabia é que o pai dele, Dom João, pegou tudo o que tinha no Banco do Brasil, que ele criou, toda a riqueza, enfiou na mala e ó, partiu para Portugal. Ou seja, Dom João VI levou o Banco do Brasil nas costas. E o filho dele ficou aqui literalmente a ver navios, porque os navios foram para Portugal e a riqueza também foi. Então Dom Pedro ele se sente traído pelo pai. Juntamente com isso, tem a burguesia brasileira que, poxa, peraí, a gente estava começando a se organizar enquanto um país. Aí o cara foge, vai embora para Portugal, larga o filho dele aí. E aí, cadê nosso dinheiro, cadê nossa riqueza? E aí começam a explodir as ideias de revolução no Brasil para tornar o país independente. Dom Pedro I, como era muito esperto, assim, quer saber de uma coisa? Eu vou me unir à burguesia brasileira e nós vamos fazer a independência. Eu vou mostrar para o meu pai que ele quis me deixar na mão aqui, mas não vai ser assim não. Nós vamos fazer o Brasil se tornar independente e vamos ter mais riqueza que Portugal. E aí Dom Pedro I, então, ele sai numa comitiva, né? Conversando com a burguesia brasileira e passando por várias cidades, principalmente do estado de São Paulo, que era o estado que mais movimentava a economia do país, e ainda é até hoje, né, por uma questão geográfica e tudo mais. São Paulo ele era o grande centro econômico do país naquela época. E aí Dom Pedro I, então, nessa união, ele vai conhecendo, vai criando algumas leis, até que a burguesia portuguesa lá em Portugal começa a exigir que Dom Pedro volte para Portugal. Vocês sabem por quê? Se Dom Pedro voltasse para Portugal, o pai dele já estava lá, eles conseguiriam amarrar o Brasil nesse sistema metrópole-colônia. Se a gente tem alguém governando na colônia, automaticamente essa colônia começa a ter autonomia. E os portugueses não queriam isso, os portugueses queriam que o Brasil continuasse vinculado a Portugal. Então a burguesia portuguesa começa a exigir que Dom Pedro volte, e aí o pai dele também começa a exigir, só que Dom Pedro sacou que o pai dele queria era só rapar mais o dinheiro do Brasil. Então Dom Pedro falou, em 9 de janeiro de 1822, ele foi lá na sacada do Palácio do Catete e falou aquela famosa frase, né? Diga ao povo que fico, se for pela felicidade geral e o bem da nação, diga ao povo que estou pronto e que fico. Pronto para quê? Para governar esse país. Nós não vamos ser mais colônia de Portugal. E aí, desde janeiro até setembro, várias tentativas de Dom João VI de retomar o domínio sobre a colônia, sobre o Brasil. Várias leis e tudo mais. Aí Dom Pedro I fez o seguinte: ó, gente, a partir de agora, as únicas leis que nós vamos aceitar será aquela que eu vou bater o meu carimbo do cumpra-se. Então Dom João mandava as leis de Portugal para cá, Dom Pedro olhava a lei e falava assim: ah, essa aqui não funciona, não vai cumprir não. Ah, essa aqui, cumpra-se, batia o carimbo e aí eles podiam seguir aquelas leis. E Dom Pedro então foi se revoltando com a coroa portuguesa, teoricamente se revoltando, porque ele era filho da coroa portuguesa, né? E aí ele vai se unir com essa burguesia brasileira e através dessas tentativas de Portugal retomar o poder, até que Dom João VI manda uma carta aqui para o Brasil dizendo que ele vai mandar suas tropas portuguesas para invadir a colônia e retomar o poder. É quando então Dom Pedro sai nessa marcha desenfreada aqui pelo Vale do Paraíba, litoral norte, litoral sul do estado de São Paulo, até chegar lá às margens do rio Ipiranga e declarar a independência do Brasil. Nós nos tornamos independentes, eu acho sinceramente que trocaram 6 por meia dúzia. Por quê? Se o Brasil era dependente de Portugal, era governado por portugueses, ele vai se tornar independente e continuar sendo governado por Dom Pedro I português? Bom, isso aí pode ser tema para uma próxima aula. Isso aí, pessoal, feliz dia da independência amanhã, bom feriado, bom descanso para todo mundo e até a próxima. Valeu!